eu quero trazer para vocês aqui um comentário que Nossa Senhora fez no dia 13 de outubro de 1994. Então Nossa Senhora, como uma boa mãe, ela vem nos alertando sobre coisas terríveis e catastróficas. E embora eu sei que tem pessoas que não gostam de falar sobre esses temas, e eu prefiro muito mais falar do amor de Deus, eu não posso ignorar a fala de Nossa Senhora, porque se sai alguma coisa da boca dela é para a nossa utilidade, principalmente para a nossa conversão, tá? Então, coisas mais terríveis do que estamos vivendo estão por vir por aí, e ai de nós se não tomarmos um caminho de conversão e de amor a Deus genuíno pela prática da oração e a frequência dos sacramentos. Eu quero trazer um pouco aqui do que Nossa Senhora disse e jogar um pouco de luz sobre essa data do dia de hoje, tá? Então, como eu disse, eu estou tirando isso de uma palavra que ela disse ao Movimento Sacerdotal Mariano no dia 13 de outubro de 1994 e foi em forma de exercícios espirituais nos Estados Unidos. Ela vai chegar e vai dizer assim, que chegaram os tempos preditos por mim em Fátima. Eu peço gentilmente para vocês, pessoal, se vocês puderem fortalecer esse conteúdo com um like aqui, ajuda a que outras pessoas vejam o conteúdo. Hoje recordais o aniversário da minha última aparição confirmada pelo milagre do sol. Naquela altura eu vos predisse aquilo que estáis vivendo nesses anos de purificação e da grande tribulação. Predisse-vos o grande castigo que atingiria esta pobre humanidade que voltou a ser pagã, que construiu uma nova civilização sem Deus e que é ameaçada pela violência, pelo ódio, pela guerra, correndo o perigo de se destruir pelas próprias mãos. Agora veja bem, Nossa Senhora fala sobre questão de castigo. E aí algumas pessoas dizem que Deus é amor, que Ele é misericórdia e que não é essas questões. Você vê que essas pessoas são totalmente distintas, distantes daquele que é o mínimo que um cristão católico deve conhecer, que são as Sagradas Escrituras. Como que você vai negar os castigos que vieram por causa do pecado contra o sexto mandamento em Sodoma e Gomorra? A questão do dilúvio, a questão dos inimigos de Deus sendo afundados no mar por causa do castigo dos seus pecados. Como que nós não vamos conseguir meditar corretamente um livro de Jonas, que há poucos dias foi lido na liturgia da Santa Missa, e Deus dizendo para Jonas, vai à grande cidade de Nínive e profere que daqui 40 dias Nínive será destruída, pois o seu pecado chegou até a minha presença. Então, eu percebo que quando se prega sobre castigos, as pessoas que estão em pecado podem ser acordadas da sua letargia, e a pregação sobre castigo, ela tem efeito corretivo sim na vida das pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou 18 vezes sobre o inferno, que é sobre o castigo eterno, não porque Ele não ama as almas, mas porque Ele espera a conversão dessas almas. E o que Nossa Senhora vai dizer aqui? A Nossa Senhora disse que a humanidade voltou a ser pagã, ela deu as costas para Deus, ela voltou-se contra o seu Senhor e acolheu o diabo, ela acolheu o pecado, ela acolheu o aborto. E aí você percebe que na Sagrada Escritura tem algumas menções sobre essa questão de dar as costas para Deus. A gente vê aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 11 e no versículo 1. Israel era ainda criança e já eu o amava e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chameis, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baal e queimaram oferta aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomavam nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Então Deus vai dizer por meio do profeta Oséias, quanto mais o chamei, mais se afastaram. Esta humanidade se comporta desta maneira. Deus chama com a sua graça, com seus atrativos, com a sua misericórdia. Às vezes Ele chama ofertando bênçãos, ofertando benefícios, concedendo graças imensas, estupendas. Deus muitas vezes chama por meio de um castigo, por meio de uma tribulação. E muitas pessoas têm renegado vir ao seu Senhor. Se você perceber no prólogo do Evangelho de São João, logo no início, é colocado pelo coração do evangelista, que tanto se uniu em amor com o nosso Senhor Jesus Cristo, e deixa essa palavra aqui. O verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era um seu, mas os seus não o receberam. E aí a gente vê toda essa questão de guerra para tudo quanto é canto, e acaba participando dentro de alguns canais e recebendo fotos, notícias. O que é isso senão uma grande rejeição do príncipe da paz? O que é isso senão uma rejeição desse Deus que veio para trazer vida e vida em abundância? Como vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Rejeitaram o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, rejeitaram a sua igreja, rejeitaram os seus sacramentos, rejeitaram a sua mãe, a Virgem Imaculada, e aí agora estão colhendo o quê? Os castigos, a perseguição, a morte de inocentes, tanta guerra.
tanta difusão de maldade, tanto sangue sendo derramado, a rejeição a nosso Senhor Jesus Cristo está sendo colocada e estampada no mundo. Esse é o efeito do pecado. Olha só quanto aborto que é feito no mundo. O Padre Pio disse que se um dia o mundo ficasse sem aborto, Deus iria jorrar bênçãos nesta terra. Mas olha o que acontece aí. Isso daí é o fruto do pecado. E como que a igreja se posiciona diante de tudo isso? Cadê as vigílias, orações, santo terços, rosários? Nossa Senhora disse o quê? Rezai o terço para o fim da guerra. Em Fátima ela pediu isso. O povo rezou? Não rezou? Veio a guerra. Quantos são no orbe católico as pessoas que mantêm fidelidade ao que pede Nossa Senhora? E aí depois vem os castigos. E aí como Nossa Senhora diz, vai chover fogo do céu. Meu Deus do céu, olha, eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. E Nossa Senhora vai dizer aqui, ó: as minhas intervenções extraordinárias que realizei para a conduzir pelo caminho da conversão e do seu retorno ao Senhor não foram acolhidas nem acreditadas. Se você perceber sobre a questão do milagre do sol, o sol começa a dançar, ele modifica de cor, e diante de mais de 70 mil pessoas, o sol vem descendo. Algumas pessoas têm contrição, começam a confessar seus pecados, algumas ficam desesperadas e começam a gritar pedindo socorro para Deus. E todos que estavam ali foram testemunha ocular, viram com seus olhos esse sol dançar. Viram essa manifestação extraordinária. E quantas pessoas que mesmo apesar de verem isto, não retornaram para Deus? Quantos maçons que estavam ali? Há relatos em jornais de maçons que estiveram naquele local, que viram aquele prodígio, mas que não retornaram para o Senhor. Eu vou ser sincero para vocês. Deem um like aí, porque eu vou até esperar 2 minutos de você dar esse like, porque a história que eu vou contar agora, ela me cria pavor. Porque uma das coisas que eu mais tenho medo, gente, é esse tal desse negócio de endurecimento do coração de algumas pessoas, que elas em milagres estupendos, elas em graças estupendas, mas elas não se dobram diante de nosso Senhor Jesus Cristo. São duras de coração, são pessoas que estão aqui dentro, mas dentro de um inferno, que não se voltam para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro da história de 1 Reis 17. Quando o profeta Elias chega para Acabe e diz: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá chuva nem orvalho nesses dias, senão quando eu o disser. E sabe o que acontece? Elias, com a sua profecia, fecha o céu. Não tem mais chuva naquele lugar. E porque não tem mais chuva, a economia daquela nação fica estrangulada. Não tem mais trigo, aquela nação vivia do trigo, as pessoas não têm água para beber, os animais não têm água para beber, e começa a acontecer uma grande desgraça. Deus chega para o profeta e fala: vai para as bandas da torrente de Carite, onde ali eu vou te sustentar. Para o homem de Deus que temia a Deus, aconteceu o Salmo 22:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele estava lá, vinha a água do filete da montanha para ele beber a água. Para o povo ímpio não tinha água, para o homem de Deus tinha água. Deus ordenou que um urubu levasse pão com carne para ele, e ele se alimentou. E depois ele vai na casa da viúva de Sarepta, produz um outro milagre, ressuscita o filho da mulher. E aí quando vai acontecer o confronto, leiam 1 Reis 17, quando vai acontecer o confronto dos profetas de Baal, aqueles homens retalham o seu corpo, pedem ajuda para os falsos deuses, cometem um pecado de idolatria tremendo. E o que acontece? Eles pedem resposta para Baal e Baal não responde. Elias vai e faz uma oração sincera depois de reparar o altar. Aquele fogo do céu desce e consome aquele sacrifício. E diante de tanto prodígio, do profeta sendo alimentado por Deus de uma maneira milagrosa, daquele homem rezando e descendo fogo do céu, do milagre da ressurreição do filho da viúva, da multiplicação do azeite e da farinha na casa da viúva, sabe o que acontece? O rei Acabe e aquela ímpia esposa Jezabel vê tudo aquilo, mas não se convertem, não se dobram, não fazem sinal de arrependimento, não se dobram à vontade de Deus, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele único que deve ser seguido, aquele único que deve ser adorado, reverenciado, amado com todas as forças e fibras do nosso coração. Aquele homem com aquele coração endurecido diante de estupendos milagres não se dobra. Mas na nova aliança, depois da vinda do Cristo, da sua pregação de misericórdia, da sua pregação de amor, de estupendos milagres, da instituição da sua igreja, as pessoas renegam a Deus. Aí ele manda a sua mãe. E aí a sua mãe vem e faz um milagre. Claro, faz sobre o poder divino. Com certeza, o poderoso realizou em mim maravilhas. E sabe o que acontece? O sol dança para uma numerosa multidão de pessoas. E o que ela vai falar? As minhas intervenções extraordinárias que realizei para a conduzir pelo caminho do quê? Da conversão. Sabe por que Nossa Senhora realizou isso? Para que a vida ímpia deixa o pecado de lado, volta aí na missa dominical, para de trair a sua esposa, para de roubar na sua empresa, para de mentir, para de ter ódio, mágoa, ressentimento, para com a sodomia na sua vida, para com o orgulho, com a soberba, com a altivez, para de mentir. Nossa Senhora está dizendo: volta para Deus, abandona a carne, se ajoelha diante do meu filho, frequente sacramentos.